Canal Sagradas Escrituras, bom dia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus de bondade, manifestai o vosso poder nos sacramentos que revelam o vosso amor. Enviai o Espírito de adoção para criar um novo povo, nascido para vós nas águas do batismo. E assim possamos ser em nossa fraqueza instrumentos do vosso poder. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Consagração a Nossa Senhora. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, em prova da minha devoção para convosco. Vos consagro neste dia os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Pedido de Nossa Senhora, rezai o rosário todos os dias. Oração diante da cruz. Que a ressurreição do Senhor afugente da nossa vida o medo e as trevas. Ó Deus da vida, que ressuscitou seu Filho, ressuscita-nos a cada dia para uma vida nova. Ó glorioso Deus Altíssimo, iluminai as trevas do meu coração, dai-me uma fé reta, uma esperança certa e uma caridade perfeita, sensibilidade e conhecimento, Senhor, a fim de que eu cumpra o vosso santo e veraz mandamento. Amém. Oração antes de ler a Bíblia. O amor de Deus se realiza em todo aquele que guarda a sua palavra fielmente. João 1, 2, 5. Meu Senhor, meu Pai, enviai teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faz, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. – 13 de abril de 2025, Liturgia da Palavra. Ouvindo as leituras, contemplemos Jesus, servo sofredor, aquele que se esvaziou a si mesmo, o Filho de Deus. Hoje são duas leituras. A primeira é do livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículos 4 a 7. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassivo como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor, graças a Deus. A segunda leitura é da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 11. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim,
Ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor, graças a Deus. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz. Pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome, Filipenses 2:8s. E o Evangelho de hoje é a narrativa da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Capítulo é o 23, versículos 1 a 49, a forma mais breve. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo, o Rei. Pilatos o interrogou: tu és o Rei dos judeus? Jesus respondeu, declarando: tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. Quando ouviu isso, Pilatos perguntou: este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilato enviou-o a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. O sumo sacerdote e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então, Pilatos convocou o sumo sacerdote, os chefes e o povo, e lhes disse: vós me trouxeste este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais. Nem Herodes, pois, o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: fora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus. Mas eles gritavam: crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos falou pela terceira vez: que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo,
e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: caí sobre nós, e às colinas: escondei-nos. Porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá olhando, e até os chefes zombavam dizendo: a outros ele salvou, salva-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: de fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância olhando essas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexões sobre o Evangelho do dia 13 de abril de 2025. O Domingo de Ramos nos dá a dimensão do que vai ser a Semana Santa. O profeta Isaías apresenta o cântico do servo sofredor, que apesar do sofrimento ainda conforta, ouve atento o clamor do povo, e os ferimentos e insultos dirigidos a ele não o fazem desanimar, porque o Senhor é seu auxiliador. Jesus entra em Jerusalém montado num jumento, montaria dos pobres. O povo simples o acompanha, o mesmo que aceitou sua pregação. Os ramos verdes são um sinal de esperança, ontem e hoje. Com eles é aclamado o bendito que vem em nome do Senhor. A segunda parte da liturgia consiste na leitura da paixão segundo Lucas, com algumas características, como o choro de Jesus sobre Jerusalém,
a assistência de um anjo, o suor como sangue, a oração enquanto é crucificado e a entrega de seu espírito ao Pai. Como você pode seguir os passos de Jesus na sua paixão? Encerraremos com uma passagem da primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 3. O que vimos e ouvimos nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo dizia sempre: é preciso que se cumpram as Escrituras. Escrituras dão testemunho de mim. Ainda não lestes as Escrituras? Até amanhã, fique em paz e que Deus os acompanhe sempre. Amém.